Bom, agora, ainda na terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo vai para a Macedônia. Então, ele estava em Éfeso. Éfeso é a cidade da Ásia, né? Estava correndo risco de morte, fosse pelas mãos dos judeus ou dos pagãos. Então, o versículo 21 diz: depois que cessou o alvoroço por conta dos sacerdotes, né, os homens que trabalhavam fazendo imagens de Ártemis, que era chamado de Diana dos Efésios pelos romanos. Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. Bom, nós tínhamos visto que Paulo tinha enviado Timóteo e Erasto para a região da Macedônia, estava lá cuidando das igrejas Tessalônica, Filipos. Tá bom? Então, agora, quem são esses discípulos? Pessoas que estavam ali em Éfeso e que continuariam a obra ali. Eram novos convertidos? Por um lado eram. Mas lembre-se, por exemplo, Apolo era um novo convertido. Aqueles 12 discípulos de João que Paulo batizou, né, eram novos convertidos, mas eram pessoas que conheciam as Escrituras. Então eram novos convertidos porque acabaram de ser batizados, chegaram ao conhecimento pleno do cristianismo. Mas eles tinham um conhecimento das Escrituras que facilitava para que eles estivessem no púlpito pregando. Tá bom? E não tinha outra opção, o apóstolo Paulo tinha que estar viajando mesmo, era o trabalho dele. Né? O trabalho do apóstolo Paulo, com certeza, foi um dos maiores galardões da história do cristianismo, porque o trabalho que ele fez, expandindo o evangelho, né, para tantas cidades, é significativo. Bom, o versículo 2, Atos capítulo 20, versículo 2, e havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Bom, Macedônia, quando você olha no mapa, você pode pegar esses mapas da CPAD, a terceira viagem missionária de Paulo, era uma região de cultura grega. Eles falavam grego. Então, a Macedônia era a terra do filósofo Aristóteles e de Alexandre Magno. Então, era uma região de cultura grega e ficava mais próximo, né, da Grécia. Então, o apóstolo Paulo saiu de Éfeso, passa pela Macedônia, certamente encontrou Timóteo e Erasto lá, e de lá deixou, ele segue para a Grécia, né? Segue para a Grécia, versículo 2. Agora vamos ao versículo 3. Passando ali 3 meses, sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. Ou seja, ele não pôde nem ficar muito tempo na Grécia. Onde o apóstolo Paulo está chegando, os judeus estão perseguindo ele. E ele vai para Jerusalém, o fim dessa viagem missionária. Ele vai para Jerusalém e vai chegar lá, vai ser preso. E a acusação vem exatamente dos judeus da Ásia, porque os judeus dessa região estão tendo a experiência. São 3 anos que o apóstolo Paulo fica ali pregando o evangelho. Eles estão vendo as sinagogas esvaziarem. E sabem que a mensagem do cristianismo é: vocês foram cortados. Como na carta aos Gálatas, vocês são escravos, vocês são servos, como Agar, porque vocês não têm a fé. Isso para o judeu era muito difícil. Dizer que a nação seria espalhada por todo o mundo, como Jesus Cristo disse, não? Que eles seriam perseguidos, espalhados por todo o mundo. Eles não queriam aceitar isso, mas de jeito nenhum. Mas vai se cumprir. Nós estamos no ano 53, talvez 52, 53. No ano 70, ou seja, em 17 anos, Jerusalém será destruída e o templo será queimado. E até hoje, eles não reconstruíram o templo. Houve tentativas na história, mas eles não reconstruíram o templo, porque a reconstrução desse templo sempre foi profetizado como um sinal do fim da era da igreja, um sinal da grande tribulação.
Pois bem, agora o versículo 4. E acompanhou-o até a Ásia Sópatro, de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco e Segundo, e Gaio de Derbe, e Timóteo, e os da Ásia, Tíquico e Trófimo. Ou seja, já haviam diversos obreiros. O apóstolo Paulo esteve, vamos dizer, na primeira viagem missionária, pregando nessa região, ok? Na primeira viagem missionária, e agora ele está colhendo os frutos. Primeira viagem missionária, lá no ano 45, 46, vou botar aqui, ó, a primeira viagem missionária, ela acontece no ano 45, 46. A segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo fortaleceu visitando essas pessoas, normalmente é contado sendo no ano 48, e agora no ano 53, então o apóstolo Paulo já tem aí um tempo de, vamos considerar, 7 anos, 8 anos de cristãos nessa região, de igrejas nessa região. Então era um número considerável. Era um tempo considerável. Então ele já tinha realmente aí muitos obreiros, ok? Já tinha muitos obreiros nesse período. Pois bem, lemos até o versículo 4. Agora vamos ao versículo 5. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade, e depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. Então veja, só em Éfeso, Paulo ficou lá 3 anos. 3 anos. Então, 3 anos você já está no ano 54, talvez, né? Isso são todos cálculos próximos. Não? A volta para Jerusalém e a prisão dele é considerado no ano 57. Então nós não temos como saber o tanto de tempo que ele ficou aqui, depois que ele sai de Éfeso, já que ele ficou 3 anos lá em Éfeso, e vai para a Macedônia, e depois Grécia, volta para a Macedônia, e em Filipos, aqui já é citado que eles estão em Filipos, que é outra cidade da Macedônia. E aqui é dado um período especial, que é a festa dos pães asmos. Então isso deve ter acontecido no ano já 55, 56, que ele está celebrando essa Páscoa. Ele está celebrando essa Páscoa, que nós sabemos é o 14º dia do mês de Nissan. Bom, o versículo 7, Atos capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Bom, então, aqui eles estão celebrando uma Santa Ceia. Por que a igreja celebra sempre no primeiro dia da semana? A igreja, ela não guarda o domingo como os judeus guardam o sábado. Mas o domingo passou a ser especial porque estava profetizado que Jesus ressuscitaria, o Cordeiro de Deus ressuscitaria no domingo. As primícias, que profetizava, anunciava o dia da ressurreição, ela acontecia sempre num domingo. E o Pentecostes também acontecia sempre no domingo. Eu falei para vocês semana passada, na aula, e não sei se vocês fizeram como eu falei, né? Domingo foi o Pentecostes. O Pentecostes bíblico aconteceu no domingo. Então, por Jesus ter ressuscitado no domingo, ter aparecido para os apóstolos no domingo seguinte, e a descida do Espírito Santo e o nascimento da igreja ter acontecido em um domingo, a igreja passou a celebrar as santas ceias normalmente nesse dia no domingo. Nós vamos encontrar na história sempre esse dia, porque, como eu disse, foi o dia da ressurreição do Salvador. Então,
foi o dia da ressurreição do Salvador, o dia que ele apareceu para os apóstolos e o dia que a igreja nasceu. Então, o Pentecostes tem que acontecer num domingo também, porque se você pegar premissas que sempre acontecem num domingo e começar a contar 50 dias, contando a partir das premissas do domingo, você vai chegar a outro domingo. Né? Ok? Então, o Pentecostes aconteceu no domingo. Por isso que a igreja até hoje se reúne no domingo. Bom, então nesse período o apóstolo Paulo se reúne no domingo para celebrar a Santa Ceia e acaba que ele alarga até mais tarde a pregação, né? Isso foi o versículo 7. Antes de nós passarmos para o versículo 8, vamos só considerar uma possibilidade. Esse tempo que o apóstolo Paulo está vivendo ali é considerado o período em que foi escrita a carta aos Romanos. Esse período que ele está na Grécia, na Macedônia, é considerado que nesse período ele escreveu a carta aos Romanos. E na carta aos Romanos o apóstolo Paulo é muito claro, ele fala que um dia Israel vai ser reerguido, vai ser reenxertado. Mas o apóstolo Paulo é muito claro, e nós podemos ver pela Epístola aos Romanos o que ele estava falando aqui nas sinagogas, que deixava os judeus tão enfurecidos. Porque na carta aos Romanos, ele deixa bem claro, capítulo 11, então, ele deixa bem claro que os judeus, eles não representavam mais Deus aqui na terra. Ele não representava. Quem representava era a igreja. Então, pela Epístola aos Romanos, você pode entender o que o apóstolo Paulo estava pregando nas sinagogas, que deixava os judeus furiosos. Dá até uma pausa aí nesse texto e vamos ler uma referência de Romanos capítulo 11. Eu vou ler aqui 3 versículos. Romanos capítulo 11, versículos 17, 23 e 24. Bom, o versículo 17 diz: e se algum dos ramos foram quebrados, está falando de Israel, foi quebrado, tá bom? E tu sendo zambujeiro, ou seja, uma árvore que não era própria da oliveira, você não estava na oliveira, tá bom? E tu sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da selva da oliveira, ou seja, nós tomamos o lugar de Israel. Versículo 23. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. É até uma mensagem de esperança para Israel. Um dia vocês serão enxertados. Vocês sabem que os judeus, eles até leem Jesus, mas eles não gostam do apóstolo Paulo. Pode procurar, se você achar vídeo na internet, rabino comentando, tem alguns que falam, não, Jesus era um judeu, falou que a salvação vem dos judeus, né? Nós só não acreditamos que ele é o Messias, mas gostamos das palavras de Jesus. Foi Paulo o criador de problema. Na verdade, não foi isso. Mateus 21, nesse período, o evangelho de Mateus já tinha sido escrito. Mateus, capítulo 21, acho que é o versículo 43, Jesus Cristo fala bem claro, ó, vou botar aqui, Mateus, capítulo 21, versículo 43. Abra aí a sua Bíblia. Veja o que Jesus diz. Olha, portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Não? É sabido que nós evangélicos,
nós somos os que mais amam Israel. Até o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, quando esteve no Brasil, falou isso. Os evangélicos são os maiores amigos de Israel. Por quê? Porque nós acreditamos na Bíblia, coisa que católico, protestante e reformado não acredita, porque eles dizem que não tem mais salvação para Israel. E o apóstolo Paulo, por Romanos 11, ele fala claramente, por fim todo Israel será salvo. A profecia do Antigo Testamento vai se cumprir. Só que católico, protestante e reformado, eles dizem que não. Eles dizem que o reino de Deus já está acontecendo. Que Israel não existe mais esperança para ele. Israel, se quiser ser salvo, ele tem que entrar para a igreja. Mas ele olha para a igreja católica, vocês acreditam em purgatório, tem imagem de escultura, eu vou me juntar com vocês? De jeito nenhum. Então, isso fica um impasse. E o judeu, ele não quer se aproximar do cristianismo. Mas se o judeu, se ele ouvir um assembleiano pregando a sã doutrina, o que ele vai ouvir é uma mensagem de esperança. A mensagem de esperança, porque a mensagem que o assembleiano prega é que Israel vai se converter e ele vai reinar na terra junto com Jesus por 1000 anos. O problema de ficar fazendo aliança com católico, protestante e reformado é que eles dizem que não. Eles dizem que os 1000 anos que o Apocalipse profetiza já está acontecendo, o diabo já está preso. O problema é que esse 1000 anos está acontecendo há 1700 anos, porque desde Eusébio de Cesareia, há 1700 anos, eles pregam isso. Então, ouvir um assembleiano é ouvir uma mensagem de esperança, como essa que o apóstolo Paulo falou. E você lê todo Romanos 11, o apóstolo Paulo está dizendo claramente que Israel será reconduzido a Cristo. Então, a nossa geração está próxima de ver muitos sinais acontecendo. Eu acredito que durante a grande tribulação, as 2 testemunhas serão fundamentais para a conversão de Israel. Mas os sinais que nós estamos vendo, eu sempre acompanho notícias, tentativas de construir o templo. Israel está trabalhando, ok? E pelo menos há 5 anos eu leio, né, no caso, judeus falando, dando entrevistas, autoridades do Sinédrio, dizendo que eles estão muito perto de reconstruir o templo. Então, cada pregação, cada mensagem que eu faço, cada explicação sobre os judeus na profecia, eu deixo isso claro. Não? O povo judeu ele deveria olhar para a pregação dos evangélicos, das igrejas que não batizam recém-nascido, as igrejas pentecostais, porque essas igrejas sempre pregaram na história que os judeus voltariam para a terra de Canaã, que eles se desenvolveriam, eles teriam condições de construir o templo. Isso era pregado há 200 anos atrás pelas igrejas anabatistas, as igrejas que não batizavam recém-nascido. Isso era pregado há 200 anos atrás. O que o século XX mostrou? Que os anabatistas estavam corretos. E os protestantes católicos, né, que riam dos anabatistas, dizendo que Israel não vai voltar para Canaã nunca. Eles foram desmascarados. Eles foram desmascarados. A história ela está a favor da escatologia da Assembleia de Deus. Tá bom? Pois bem, prosseguindo na leitura, o apóstolo Paulo então começou a pregar e estendeu a pregação. Era uma despedida, né? Era uma despedida para aquelas pessoas que foram conhecer o evangelho através do apóstolo Paulo, né? Muitos ali sabiam, o apóstolo Paulo estava falando, ele sabia que o futuro dele era realmente perseguição, mas ele tinha que ir a Jerusalém, ele tinha que pregar aos judeus, e ele vai ter oportunidade de pregar, ele tinha que falar para o Sinédrio, para as autoridades judaicas. Nós vimos que, quando estudamos Atos 13, que teve autoridade dos rabinos que se converteu. Eu mostrei para vocês lá, segundo a história, homem citado ali em Atos 13, que ele era um rabino conceituado. É uma pena, o apóstolo Paulo já não vai encontrar mais com o mestre dele, que morreu, Gamaliel, mas o
O filho de Gamaliel estava lá no Sinédrio. Tá bom? O apóstolo Paulo teria oportunidade de dialogar, até debater com ele e mostrar, olha, a forma como vocês estão interpretando as Escrituras está errado. Está errado. Então o apóstolo Paulo tinha esse compromisso. Então aqui era uma despedida, então ele estendeu. O versículo 8, Atos 20, versículo 8. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo pão e comendo ainda, lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Nós, porém, Lucas falando, né? Nós, porém, subindo ao navio, navegamos até Assos, onde devíamos receber a Paulo, porque ainda o ordenara, indo ele por terra. E logo que se juntou conosco em Assos, o recebemos e fomos a Mitilene. Então, em algumas regiões eles iam pelo mar Mediterrâneo. Lembre-se que Grécia, Mesopotâmia, né, Ásia, todas elas, estão no mar Mediterrâneo. A civilização se desenvolveu muito no mar Mediterrâneo por causa do comércio dos fenícios, né? Salomão foi o primeiro a utilizar isso, ele se enriqueceu muito com o seu comércio com os fenícios, tá bom? E também com a venda de inteligência, né? Que ele fazia isso. Então, uma parte, o apóstolo Paulo foi por terra, certamente visitando pessoas, cidades, e eles foram navegando, e depois o apóstolo Paulo encontrou com eles, tá bom? Mitilene já é próximo de Éfeso.